A primeira informação é sobre John Textor, que foi julgado nesta terça-feira pelo STJD. Não há uma definição. Em meio ao processo, o relator pediu 105 dias de suspensão e multa de R$75 mil. Mas essa decisão será tomada na próxima sessão do plenário. Para fechar o giro de notícias, Emerson Urso, atacante do Botafogo, 5 jogos e 1 gol na temporada, interessa ao CSKA da Rússia. As negociações estão em fase inicial. Para completar a saideira do giro de notícias, o Goiás acertou a contratação do zagueiro David Braz, do Fluminense, atleta de 36 anos de idade, é esperado nessa semana em Goiânia para assinar contrato. Quero te contar agora as novidades sobre a disputa pelo consórcio do Maracanã. Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e W Torre de outro. Primeiro é importante contar que esse processo de licitação já havia descartado na terça-feira um dos concorrentes, aquele grupo que administra o Mané Garrincha. Ele não conseguiu obter uma pontuação necessária para chegar para a fase final. Nessa fase final teremos Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e W Torre de outro, mas com Flamengo e Fluminense bastante favoritos. É que a dupla Fla-Flu conseguiu uma pontuação bem maior do que a de Vasco e W Torre na apresentação dos projetos. Só para lembrar, o Vasco e a W Torre precisaram preencher o calendário de jogos do Maracanã com partidas do Santos e do Brusque. O Santos atuaria 35 vezes no Maracanã e o Brusque de Santa Catarina atuaria mais 5 vezes. A comissão de licitação considerou que esses jogos ferem o edital e vetou as partidas dos paulistas e dos catarinenses. Diante disso, o consórcio Vasco e W Torre ficou com 81 pontos, contra 117 de Flamengo e Fluminense. O máximo de pontos era de 125, então a dupla Fla-Flu se aproximou do valor máximo, enquanto Vasco e W Torre ficaram bastante para trás. O governo marcou a abertura das propostas técnicas para 30 de abril. Galo. Bora falar agora sobre Marlon Freitas. Conversei com um dirigente vascaíno que assegura que o clube ainda não desistiu do Marlon, e os movimentos recentes do Vasco indicam isso. Cruz Maltino nem chegou a fazer proposta oficial pelo Martínez, que trocou o América pelo Fortaleza. O Vasco também interrompeu as tratativas com o Juventude pelo Kaique. O empresário do Kaique ficou até frustrado, porque as conversas estavam bem avançadas no momento em que o Vasco desapareceu do mapa. Tudo porque o Marlon Freitas é a prioridade e as negociações não foram encerradas. O Pedrosa e o Vene Casagrande chegaram a afirmar nessa terça que não havia mais negociação depois da última proposta recusada de 15 milhões de reais. Essa pessoa do Vasco com quem conversei me assegurou que a segunda proposta não foi de 15, mas de 13 milhões de reais. E a frase que eu ouvi dessa pessoa foi, abre aspas, a gente ainda está na briga pelo Marlon Freitas, fecha aspas. O Marlon quer jogar no Vasco. O Vasco está muito afim de ter o volante de 29 anos de idade. O que pega hoje é a vontade do John Textor, que não pretende negociar o atleta. Bora falar agora.